Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor remédio. Hoje vamos falar das dificuldades na gestão de suprimentos e já vou fazer aqui um backstage no nosso bastidor. Vamos falar de vida saudável, estilo de vida saudável, porque a mulher leva uma vida extremamente saudável. Vamos entender como isso funciona e também aprender a aplicar isso na nossa vida. Graduada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Gestão de Pessoas, Gestão Estratégicas e Negócios e MBA em Inovação e Serviços para a Saúde. Formação executiva em Liderança Estratégica e Negociação Avançada. Participante de programas de desenvolvimento de lideranças e governança corporativa. Tem mais de 20 anos de atuação na área da saúde. Atualmente é gerente de suprimentos e compras da Unimed Porto Alegre. Lidera estratégias voltadas à eficiência operacional, inovação e sustentabilidade, com foco em resultados que geram valor para a instituição e também para o paciente. O nosso podcast tem o orgulho de receber Natália Oliveira. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu já começo perguntando: quem é Natália Oliveira e o que você faz da vida, além de nos prestar essa querida entrevista aqui no nosso podcast? Muito bem-vindo. Muito obrigada. Acho que, primeiramente, reforçar aqui os meus agradecimentos pela oportunidade de estar aqui. E eu sou uma pessoa, digamos que 3 características: inquietude, muita resiliência e muita coragem. Então, comecei a minha vivência profissional muito cedo, com 14 anos, e praticamente a minha vida inteira na área de suprimentos. E diante, de uma área de suprimentos, de serviço de saúde, eu preciso ter um equilíbrio. É uma área extremamente nervosa, disponibilidade de insumos, o melhor atendimento, fluxo de caixa envolvido. Então não tem como não ter um hobby, né? Não tem como ser diferente para conseguir garantir aí todo esse equilíbrio. E aqui, então, como tu falou, então, além de estar como gerente de suprimentos da Unimed Porto Alegre, pratico musculação há aproximadamente 20 anos também e equilibro essa rotina. Então, antes de ir ao trabalho, meu treino, as minhas dietas, tudo bem organizado, para que durante o dia, então, eu consigo estar produzindo e trabalhando com a equipe, uma equipe de alta performance, para que a gente possa, então, entregar os melhores resultados. Ontem eu fiquei sabendo aqui, porque eu trabalhei por 2 anos no hospital. Eu trabalhei por 3 anos. Um ano e meio na lavanderia de um hospital e mais 1 ano e meio na administração, ali na recepção / administração de um hospital do interior do estado. Mas eu trabalhei esse tempo todo, eu não sei o que era suprimentos. Eu fui aprender ontem o que era suprimentos. Olha E aí, simplesmente os suprimentos é todo o hospital. Tudo que passa dentro do hospital está nesse setor suprimentos. tudo e mais Ente- um pouco. Então, desde os insumos, desde os medicamentos, desde do próprio funcionário, tudo que passa dentro do hospital, o oxigênio, tudo é suprimento. Serviço, tudo. Aí tu me explica, porque eu vou anotar aqui, tanto Isso. para mim quanto para o Lino, que é o nosso patrocinador master aqui, o dono da Medicom e da Cristal Distribuidora, junto com o Dirceu. Eu vou anotar para ele e por mim como que eu faço para ter um estilo de vida saudável e gerir o principal setor de um hospital. Exatamente. Eu tenho uma alegria, uma honra muito grande, né? Então, como eu comentei, eu iniciei o meu trabalho muito cedo, com 14 anos. A minha vida profissional toda, ela foi envolvida com estoque. Aos 18 anos, então, eu entrei em um grande hospital de Porto Alegre, do qual eu tenho muito orgulho. Então, eu iniciei trabalhando no almoxarifado da manutenção. E aqui eu trago, assim, um Com ponto, 18 anos. 18 anos, 18 anos. num local que era um container.
onde eu atendia o pessoal da manutenção, entregava parafuso, prego, era auxiliar de almoxarifado, era a primeira mulher trabalhando no estoque da manutenção. E eu passei praticamente por todas as áreas de suprimentos. Então, almoxarifado, secretária de compras, assistente de compras, trabalhei também na comissão de padronização de materiais, fui compradora, planejadora de estoque, planejadora que na época, hoje a gente tem ferramentas, metodologias, mas a gente precisava imprimir e olhar item a item do que era necessário planejar. Conforme eu ia evoluindo, Isso, fui isso diariamente. diariamente. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui alcançando as minhas promoções. Porque eu acho que além daquelas 3 características que eu comentei, né, de ser, inquieta, corajosa e resiliente, tudo isso sempre ligado a um propósito. Porque quando eu entrei com 18 anos, eu sabia aonde eu queria chegar. Eu sabia, eu tinha uma meta, que em algum momento da minha vida eu seria gerente de suprimentos. E era isso que me brilhava aos olhos, e é ter sempre um propósito, né. Então, diante dessa minha experiência, essa minha vivência, conforme eu fui evoluindo dentro da área de suprimentos, como eu comentei, encarregada de almoxarifado, encarregada de recebimento, então eu fiz tudo. E quando eu falo fiz tudo, realmente colocar a mão na massa. Até que chegou um determinado momento que eu assumi a gerência de suprimentos. Então, nessa instituição, eu trabalhei praticamente 22 anos, e aí eu tive um outro momento na minha vida. Recebi uma oportunidade de trabalhar, então, na maior operadora, de saúde do Rio Grande do Sul, uma das maiores do Brasil, e era uma tomada de decisão. Ou eu permanecia aonde eu estava e com todo o trabalho que eu realizava, ou eu ia para esse É a novo zona de desafio. conforto que a gente fala hoje em dia. Exatamente. Por isso que eu te comento sobre a minha questão de coragem. Por mais difícil e por mais desafiador, eu também tinha um sonho, um outro sonho agora, um outro propósito. E aí eu tomei a decisão de ir. E aí, então, quando a gente se fala de suprimentos, então os suprimentos é tu negociar bem, tu planejar bem, tu ter um bom relacionamento, mas principalmente não esquecer do teu time. De tu ter um time que realmente vai fazer a melhor entrega, que vai ter um bom relacionamento e um olhar diferenciado para os fornecedores. Então, uma mudança, né, que se teve, que o fornecedor ele é parceiro. Não é mais assim, um lado ganha e o outro perde porque eu sou cliente, ele é fornecedor, né? Então, um olhar disruptivo que os 2 lados precisam ganhar. Olha, tem duas coisas aí que eu preciso pontuar para depois a gente seguir no nosso roteiro de perguntas aqui. A Natália falou uma coisa que o meu pai sempre me disse, o seu José Antônio Rosa dos Santos, o Zeca, lá de São Sebastião do Caí. Gesiel, se tu quer saber como funciona uma empresa, tu aprende a varrer os cantinhos primeiro. Porque depois, o dia que tu tiver o cargo alto, que alguém vier te falar alguma coisa, não, mas eu sei como é que varre lá. Exatamente. Tu não tá me contando nada que eu não sei. Tu entregou parafuso, tu entregou bucha, tu soube Plane o que é essas buchas de verdade todos os dias. planejava no papel com uma régua, esse item aqui, o consumo é X, tem tal quantidade de pedido de compra, eu preciso comprar Y. Era assim, era tudo no Isso, manual. isso. Claro que depois a automatização do cérebro vai te ajudando, Totalmente. porque tu já passou pelo problema, daí tu já vai, não, ele já aconteceu, já vai ficando mais rápido, mas porque tu passou pelo problema. E a outra situação que tu trouxe aqui, além de começar de baixo para crescer, foi pessoas precisam de pessoas. O bom relacionamento que tu fez no decorrer da tua carreira te deixou a porta aberta onde tu passou e te abriu a porta nova onde tu está hoje. Exatamente. Então, isso te fez uma grande profissional. Isso aí. Eu te dou os parabéns, Muito já te obrigada. conhecendo aqui há menos de 20 minutos, já Obrigada. te dou os parabéns por isso. Quais são os maiores entraves em relação com fornecedores para equilibrar prazo, custo, qualidade, confiabilidade e uma entrega de um serviço de excelência?
Eu não digo entraves, Uhum. eu acredito muito, assim, em oportunidade e eu tenho uma frase que para mim ela é muito importante, eu trabalho muito com a equipe, é desafiar o estabelecido. Tá posto dessa forma, o que que eu posso fazer de diferente? Hoje o nosso maior desafio, é dentro de um serviço de saúde, diante do volume que a gente tem de SKUs, itens que a gente precisa manter armazenado, para que o nosso cliente, o nosso paciente seja atendido da melhor forma possível, ele precisa estar disponível, na melhor qualidade, no tempo certo, só que eu tenho que ter todo o equilíbrio financeiro. Então, o que que seria isso? Um bom relacionamento com o fornecedor, com o meu operador logístico. Uma questão que vai além de um contrato, mas principalmente uma confiança. Olha só, vou manter um estoque um pouquinho mais seguro, para que eu também tenha uma fluidez no meu caixa, porém, de acordo com a programação, eu preciso que tu entregue, porque se tu não entregar, eu vou ter problema. Então, digamos que é a gente fazer esse equilíbrio, e a gente sabe que na área de supply, o processo logístico, a área da saúde, quando tu fala em consumo ele é muito variável, tudo vai depender do momento, da sazonalidade, da disponibilidade do insumo. Então é tu equilibrar tudo isso. Então acredito que aí é a nossa grande oportunidade. E para isso, muita comunicação, muito relacionamento, contato, ligar, usando aqui o exemplo do Lino, Lino, olha só, socorro, preciso de uma ajuda porque de forma alguma, né, o paciente ele precisa ser bem atendido. E o que é legal que eu vejo dessa tua ideia, eu já vejo que funciona mesmo, é que todo mundo ganha, todo mundo progride, todo mundo aumenta a sua excelência de entrega no serviço, porque tem alguém com a tua cabeça desafiando a melhorar. Porque Exatamente. senão tu entra mais uma vez na velha boa zona de conforto. Eu não acho nem conforto é algo bom. É a zona medíocre, digamos assim, porque Isso, eu tô entregando ali, tá, beleza, eu tenho que entregar o tablet, tá aqui. Não, eu tenho que embrulhar melhor, eu tenho que fazer uma entrega melhor, porque no final dessa linha tem um paciente tá debilitado de saúde, tem uma família preocupada, tem todo um problema que pode ser muito maior porque eu estou fazendo o meu mínimo. exatamente. Então, se eu melhorar a minha excelência, lá no final vai melhorar a experiência A de quem está experiência do passando pelo paciente. momento de cuidado. Exatamente. Então, esse tempo que ele vai receber o medicamento é indiscutível. Tudo que vai acontecer por trás disso, nós precisamos realizar da melhor forma possível, né? Tu pode compartilhar com a gente alguma estratégia prática que tem te ajudado a superar desafios? Iniciativas de inovação ou tecnologia também que tu tem utilizado hoje em dia? Muito bom. Como eu te comentei, né? Então, toda a minha experiência, ela iniciou muito manual. Para que a gente possa evoluir, e quando a gente fala em inovação, o básico, ele precisa ser bem feito, para depois a gente conseguir pensar em inovação. Não tem como eu não ter um processo e daqui a pouco querer uma inovação, porque não vai fazer sentido. Então, nesses últimos anos, eu participei, de importantes automatizações de processo. Então, recentemente, nos últimos 3 anos, na Unimed Porto Alegre, nós implantamos, primeiro, plataforma de cotação, que traz, então, uma visibilidade para todo o Brasil, plataforma de planejamento de estoque, no qual, como nós estamos tratando de insumos da saúde, requer um olhar de criticidade de material, de representatividade de valor, então tu precisa de uma plataforma. E o momento que nós estamos atualmente, ele vai um pouquinho além. Então faz 30 dias que essa plataforma de planejamento de estoque, nós estamos com um robô. Então, em vez de eu ter ali o meu programador de estoque, que está tudo certo, ele continua com todo um olhar diferenciado, mas a plataforma, automaticamente, ela já informa quais são os itens que eu preciso comprar, de acordo com o tempo de entrega do fornecedor, de acordo com o meu histórico de consumo, de acordo com a curva da importância desse item. Se esse item ele tem contrato, automaticamente o pedido já é feito.
Se não tem contrato, já cai na plataforma de cotação. Tá. E aí Bem automatizado bem mesmo. automatizado e disruptivo. E aí aquele ponto que te trouxe, da questão de coragem. Sim, Então essa inquietude, essa coragem é tu colocar na mesa, tá, mas se eu fizer isso, qual é o risco que eu tenho de fazer e de não fazer? Se acontecer alguma coisa errada, qual é a minha contingência? Então, ok, disparou o pedido, mas vai seguir uma política de alçadas de liberação que está tudo ok, e a gente, em hipótese alguma, vai interferir em compliance, em integridade, né, que é um tema muito sensível e que a área de suprimentos, a área de compras, ela precisa atuar fortemente. E tudo que a gente faz em suprimentos, eu acho que por isso que eu amo muito o que eu faço, qualquer movimento que tu faz, tu mexe em valores enormes. Então, sobre esse processo que eu te comentei, a gente também tem mais um processo de inovação, que foi a automatização da reposição dos nossos estoques lá para a farmácia que atende o paciente. Esse processo de automatização reduziu 90% do tempo da assistência que ela precisava parar e nos solicitar o material. 90%. Além de reduzir, né, que nós chamamos de eficiência operacional, nós otimizamos o saldo de estoque. Então, uma redução de mais 30% do saldo de estoque. O que isso vai refletir? Financeiro. sim. Não preciso comprar. Sem contar, né? Daqui a pouco eu tenho um item parado em estoque. A probabilidade dele vencer, de ter perda é gigante. Então, fazer com que tudo isso gire, que tenha uma fluidez maior, aquele profissional da saúde ele esteja atento no atendimento do paciente e que o paciente, então, receba o melhor tratamento, saia feliz e aquilo que ele veio realmente buscar, ele seja atendido. Como que eu vejo, né? Eu entrevistei várias pessoas já do ramo da saúde que tem esse mesmo propósito teu de fazer uma entrega de excelência. Como que é voltado sempre para a ponta final, que é o paciente. Sempre voltado para a ponta final, que é o paciente. E só para a gente, aqui a gente tem um tempo menor, né? Eu acredito que a gente possa fazer um novo Sim. programa com mais tempo, aí você pode contar toda a tua história, mostrar como que faz para fazer a musculação de maneira correta, até competir em algumas situações que tu fez na tua vida. Mas tem gente que tem muito medo da tecnologia, Natália. Medo, ela vai roubar meu emprego. Não, ela vai roubar o teu trabalho. Tu vai ter tempo para fazer aquilo que realmente tu precisa fazer. Porque se o trabalho, aquele trabalho chato, se ele te entrega o dado pronto, tu pode agir naquela situação e agilizar o teu processo. E ter Exato. tempo para treinar, ter tempo para criar novos Pensar, projetos, para pensar. Porque se tu estiver focado só na operação, tu vai perder teu tempo na operação. Se tu estiver focado mais na estratégia, claro que unindo a operação também, a tecnologia veio para te ajudar. Tu é adepta da tecnologia, eu já vi que é, mas onde mais tu acredita que a tecnologia pode ser utilizada, tanto dentro de hospitais até na vida do ser humano? Sim. É realmente assim, o que a gente precisa se preocupar, né? Aonde eu viro o ponteiro? Diante das atividades que eu estou fazendo, essa atividade aqui, ela está me agregando valor? Será que de repente eu não estou muito apegado nela e estou achando que ela é a minha solução? É aquela frasezinha, desafia. Tá, tu faz assim hoje, e se tu fizer diferente? Porque eu percebo cada vez mais que o ser humano, ele está sobrecarregado de trabalho, de pressão, de processo que não nos levam a lugar nenhum Sim, e que inclusive nos desgasta, né? A gente chega em casa que não tem mais nenhuma energia para ter uma convivência. Então, olha diferente. Olha para essa inovação, para a inteligência artificial, algo que ela vai te tirar aquilo que te sobrecarrega, aquilo que não te agrega valor, não gira o ponteiro e foca. E aí, a partir do momento que tu libera isso, tu vai ser um profissional com a tua mente muito mais aberta para outras possibilidades, outros pensamentos, e que a gente vê cada vez mais que realmente faz a diferença. Então, eu percebo aí que nesses últimos 3 anos aproximadamente, esses movimentos que a gente vem fazendo, quem era a Natália e quem era a equipe de suprimentos e compras da Unimed Porto Alegre, para quem somos agora, é muito diferente. Então,
a sensação, assim, que a gente tem é: eu consigo respirar, eu consigo ser mais certeira, eu consigo projetar o meu futuro, porque a área de suprimentos, ela vai mudar muito. E essa mudança, qual é a mudança? Ela passa a ser uma área muito mais estratégica. Ela não é só redução de custo, mas Sim, ela é uma área que ela vai impactar na receita, na geração de receita. tá aí. Então, se eu for falar de suprimentos com essa mulher, nós vamos ter que precisar de um programa de 8 Acho que horas, mais ou precisamos de menos. mais tempo. Vamos deixar para o próximo encontro. Então, ela vai combinar com a Cindy ali agora que ela vai retirar o brinde dela ali no nosso Olha, stand da Cristal Distribuidora. Natália, muito eu que obrigado agradeço. pela tua participação. Espero que possamos conversar de novo. Sim. E vão passar aqui no nosso Health Meeting Brasil mais de 20 mil pessoas. Com a tua vivência, com tudo aquilo que tu já presenciou no teu trabalho, eu quero que tu deixe uma mensagem para todas as pessoas que vão passar aqui no evento. Bacana. Olhando nessa câmera aqui, por favor. Seguindo, né, acho que ali os 3 pontos que eu trouxe, né, de inquietude, de coragem, e sonho, de propósito. Esse momento, essa feira, ela é uma feira que cada vez mais está crescendo. Aproveitem, aqui tem muito network. Realmente se entreguem, tenham conversas genuínas, porque tecnologia, inovação, tudo isso é muito importante, mas nada substitui o relacionamento e as pessoas. Foquem nas pessoas e usem as coisas. Exatamente. Gurizada, esse foi mais um podcast Saúde e Negócios. Quero agradecer vocês que participaram conosco até agora. Muito obrigado, Natália. Seja sempre muito bem-vinda. E para você que ficou com a gente até agora, compartilhe o vídeo. Siga a gente lá no nosso Instagram, Podcast Saúde e Negócios. E também se inscreva no nosso canal do YouTube, né? Podcast Saúde e Negócios. Lá temos todos os vídeos na íntegra para você. Esse foi mais um nosso episódio. Esperamos vocês numa próxima oportunidade. Até mais. Um abraço.